dia. Hoje eu quero, hoje eu acabei de chegar da rua, né, e queria fazer esse depoimento. É pra falar o que realmente eu penso de tanta coisa que acontece. É que eu já fiz um e realmente não deu certo, aí tô repetindo. Não sei se vai ser com as mesmas palavras, eu não sei se eu posso colocar o que eu fiz, né, o primeiro que eu fiz. Então eu queria dizer a vocês que como eu estava falando, como eu disse no outro, né? Tem tanta coisa acontecendo, engraçada, sabe? É mesmo estranhíssima. Porque, por exemplo, eu não gosto de falar de religião. É uma coisa que realmente eu não gosto de falar. É sobre religião nenhuma. Porque não é, eu acho que não é uma coisa legal. Eu acho que não fica legal. Mas acontece o seguinte. Tá acontecendo tanta coisa estranha, que eu tô assim. Depois que eu perdi o meu filho, eu aprendi a lidar com as minhas emoções, né? Quer dizer, eu tive que perder o meu filho para que eu pudesse saber a lidar com as minhas emoções. Hoje eu posso dizer, eu sei lidar com as minhas emoções. Isso depois que eu perdi o André. Porque antes eu não sabia, porque eu olhava para o meu próprio umbigo, e isso não é certo. E eu vou criar um site para dar conselhos, né? Porque eu vou citar certos nomes aqui, porque sou obrigada a citar esses nomes. Até eu não gostaria de citar, mas sou obrigada porque é o que eu vou falar, né? É baseado nesses fatos, né? Por isso que eu tenho que falar. Eu realmente não queria falar, mas sou obrigada porque uma coisa puxa a outra. Os filhos, por exemplo, os filhos que eu tive, né? Que eu tive um dia filhos, né? Eu tinha 4 filhos. Hoje eu não tenho nenhum. Mas eu só vim aprender que eu não tinha filhos depois que eu perdi o meu primeiro filho. Né? Meu primeiro filho, assim, que eu perdi um filho, eu tenho 4. Mas eu perdi o André. Aí Deus, acho que falou, não, eu testei ela, né? Testei a minha filha e tô vendo que ela merece saber lidar com o sentimento dela. Ela tem que aprender a lidar com o sentimento dela, coisa que ela não sabe, que seria eu, no caso, né? Esses 4 filhos, então eu quero dizer às mães, a qualquer mãe, né, que não é porque nós somos mães que nós somos donos de filhos. Não. Antigamente, gente, eu entrava eu ficava apavorada, eu ficava num desespero, assim, perguntando, meu Deus, onde que eu errei, o que eu fiz, Então, eu sofria muito, sabe o que era sofrimento? Assim, demais. A morte do André, do meu filho, que eu perdi, né, que é o André, a morte do André, ela só veio acrescentar uma coisa muito importante na minha vida. Eu acho que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então,
Hoje eu digo, com muito orgulho, que eu sei lidar com os meus sentimentos, que antes eu não sabia, né? Então, para certas mães, eu vou criar um site, né? Eu não sei criar, meu técnico vai criar um site, né? Para mim, exatamente, dar uns certos conselhos a certas mães, assim como eu, que não sabia lidar com sentimentos, né? Não sabia como fazer como lidar com sentimentos. Eu tive que aprender na dor mesmo, na dor de ter perdido meu filho também. Aí acho que Deus falou assim, eu vou testar ela, se ela realmente é uma mulher de fé. Quando meu filho faleceu, eu fui buscar meu filho. Não tem dor pior, gente. Mas eu fui buscar. Eu paguei tudo, ninguém me ajudou em nada. Eu fui dirigindo sozinha, tendo pessoas aqui que poderiam me ajudar, claro. Na época, assim, eu estava tão atordoada que eu cheguei a culpar. Não, eu não tenho que culpar ninguém é obrigada a fazer nada. O filho era meu, a obrigação era minha, né, de fazer o que eu quis. Então, eu vejo no meu Facebook, falando de religião. Eu tô aqui mais hoje para falar de uma coisa de religião. Eu vejo no meu Facebook tanta hipocrisia, sabe? Pessoas que vivem com a Bíblia na mão, com a Bíblia, não, falando de Deus, né, no Facebook. E a pessoa, o mundo tá doido, gente, porque não é possível. Não é possível uma coisa dessa. A pessoa enche o Facebook falando de Deus, Deus, mas não age como Deus gostaria que agisse. Pelo menos eu estou falando porque eu conheço a pessoa, né? As pessoas das quais eu estou a falar. Não age assim. Então enche a boca para dizer eu creio. Não, eu já penso ao contrário, né? Eu penso o seguinte, para mim crer no Senhor, eu tenho que crer primeiro em mim. Eu tenho que acreditar primeiro em mim. Aí sim eu posso depois crer em alguma coisa. E essa alguma coisa que é muito especial, que é Jesus Cristo. A pessoa fala da Bíblia, fala que crer, sem nem mesmo crer em si próprio. Isso é impossível, isso é impossível. Não precisa ser uma filósofa, uma grande pensadora. Isso é óbvio, isso é óbvio. Aí eu vejo tanta coisa no meu Facebook que eu vou deletando. Eu deleto essas pessoas, que não me acrescenta em absolutamente nada. Né? E não acrescenta em absolutamente nada. Então, como eu estava dizendo, antigamente eu tinha um hábito, antes de eu perder o meu filho André, né? Eu tinha um hábito de olhar pro meu umbigo. Eu não olhava o horizonte, né? Eu não tinha hábito. Se alguém falasse, um dos filhos, eu não falo com a Cris, com minha mãe. Aquilo eu morria. Não, ninguém é obrigado a falar com ninguém tem obrigação para com ninguém. Nós temos sim, quando nós temos nossos filhos, quando são menores, a gente tem a obrigação, né? Isso eu fiz com toda certeza absoluta. Eu os criei dentro dos princípios morais, né? Dentro de uma educação, né? Até certo ponto, até foi muito rígida. Quando falava mãe, era mãe, quando eu falava amiga, amiga. Eu fui essas duas coisas, mãe e amiga.
Mas depois que crescem, eles não estão nem aí. E eu estou dizendo isso para as mães, não é nem para eles, que eles não veem as minhas coisas. Mas eu vou botar isso no Face, né, para que certas mães possam me entender, ou entender a Cristiane, que sou eu, a Cristiana, que sou eu, né? Que, gente, filho não é nosso. Eles não é obrigado a nos amar, não. E nem nós somos obrigados a amá-los. Somos sim, desde o momento que as coisas dão certo. Eu vejo tanta família felizes e tantas infelizes. Então eu tô ali no meio. Né? Eu sou uma grande pensadora, depois que eu perdi o André, eu me tornei uma filósofa. Eu sou apaixonada pelos filósofos, por Gandhi, por Walt Disney, por Platão, por William Shakespeare, né? Fernando Galvez, né? E entre tantos outros pensadores, né? Filósofos, né? Que são maravilhosos. Então, eu me tornei uma filósofa, e eu sou uma filósofa hoje. Por exemplo, eu vejo pessoas com Bíblia na mão falando: eu sou evangélica, eu sou um evangélico. E essa pessoa que se diz que é evangélico, ele não segue realmente os mandamentos do Senhor. Eles não seguem. Por exemplo, eu sei de pessoas que falam, tá no Facebook, que fala de Jesus. E é um drogado. É uma pessoa altamente noiada. Aí o que eu faço? Eu pego e deleto, porque não me acrescenta em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Eu deleto, porque, gente, a hipocrisia é a pior coisa que existe. A gente tem que ser realista, verdadeiros com a gente mesmo, né? Como eu falei, para você crer em Jesus Cristo, você tem que primeiro crer em você. Eu, por exemplo, eu estou sendo com toda sinceridade, sou uma pessoa muito sincera. Eu tenho tanta certeza de mim, eu tenho tanta certeza, eu creio tanto em mim, eu amo demais Jesus. E eu não ando com Bíblia debaixo do braço, eu não ando botando coisa de Jesus no Facebook, né? Eu não coloco coisa de Jesus no Facebook, porque eu acho que não é importante eu fazer isso. Eu estou sendo uma hipócrita, né? A minha conversa com Deus é eu e ele. Isso toda noite é eu e ele. Vizinho não precisa saber, amigos não precisam saber, irmão não precisa saber, ninguém precisa saber, né? A minha conversa, o que realmente eu sou. Então, acho que Deus, como eu falei, né? Deus testou a minha fé. Em nenhum momento eu questionei: Senhor, por que o Senhor levou o André? Não. Ele foi justo. Ele foi até maravilhoso com meu filho. Porque a morte é uma bênção. A morte é uma bênção. Não é um castigo, é uma bênção. Ainda mais para ele que estava sofrendo, né? Então, é uma bênção realmente. O telefone está tocando e eu não posso atender. Descer a Receita Federal, porque eu cheguei da Receita Federal. Parou. Então, podemos continuar. Então, eu quero dizer, por exemplo, a minha família, eu antes, eu sofria de depressão, né? Quando um filho não falava comigo, ou ficava de mal comigo, nossa, eu entrava numa depressão, sabe? Isso antes do André falecer, né? Eu entrava, eu ligava com o André: André, pelo amor de Deus, fizeram isso comigo e tal, pá.
Ele, mãe, não liga não sei o que, mãe, não liga não, tal, não liga, mas naquela época eu só olhava o meu próprio umbigo, né? Como eu falei, hoje não, hoje eu já vejo um horizonte, depois que eu perdi o André, a morte do André, né? Porque a morte para mim não existe, né? A morte não existe, de jeito nenhum. Ele apenas partiu antes de mim, né? A gente vai se encontrar, todos nós vamos se encontrar um dia. Então a morte do André foi uma bênção para mim. Eu aprendi a lidar com os meus próprios sentimentos, com as minhas emoções, que antigamente eu não sabia lidar com as minhas emoções. Eu não sabia mesmo, porque eu tinha mania de olhar para o meu umbigo. Ninguém é obrigado a gostar de mim, como eu também não sou obrigado a gostar de ninguém, com certeza, né? Porque eu tenho pessoas que eu não gosto, eu bato o olho assim, eu não gosto, eu não falo nada, eu fico quieta, eu nem dirijo a pessoa, né? E outra coisa, eu tinha uma depressão, que até isso o André levou com ele, essa coisa de depressão. Eu tomava, que isso é genética, né, da família, né? Todos nós temos, da família, puxamos ao meu pai, temos depressão. Tínhamos depressão. Eu, pelo menos, hoje eu não sofro de depressão. Antigamente eu sofria de depressão, hoje não. Eu cheguei a tomar até vários antidepressivos, né? Porque eu tinha depressões. Aí depois eu falei assim, não, depressão não. E a depressão é uma doença. A depressão é uma doença. Ela chega a ser uma doença. Vou ter que parar.